ele no seu coração. A oração de Neemias: lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Não esqueça daquilo que eu fiz com tanta fidelidade pelo templo e pelo culto. Tendo essa base, tendo essa palavra de Neemias, voltemos agora onde estava o nosso dedo, em 1 Crônicas. Desculpa, 2 Crônicas, versículo 31. Obrigado, irmãos. Vocês estão atentos, hein? Assim que o pastor vê se as ovelhas estão dormindo. Versículo 20, capítulo número 31 de 2 Crônicas, versículo 20. Foi isso que Ezequias fez com todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Hoje eu vou dar para vocês a receita da prosperidade. Não é um evangelho da prosperidade, mas é o segredo da prosperidade bíblica. A prosperidade não é prosperidade financeira. A prosperidade bíblica é em tudo que você fizer ir bem. Em tudo que você colocar as mãos, Deus prospera, Deus abençoa. A prosperidade bíblica não está ligada a números, não está ligada à quantidade. Porque pode ser que Deus te abençoa em tudo que você coloca a sua mão, e outros à sua volta vão ganhar mais do que você. Mas não significa que você não é próspero. Significa que você tem uma vida próspera. E a prosperidade não está ligada à quantidade. Aí você olha no contexto, você recebe menos ou tem menos que outras pessoas à sua volta, mas você tem uma vida mais completa. Saúde, alegria, paz. E muitos que estão à sua volta recebendo mais do que você, tendo mais do que você, não têm paz, não têm saúde, não têm tranquilidade. Eles têm dinheiro, eles têm quantidade, mas eles não são prósperos. Não têm prosperidade. Vimos aqui que prosperidade na vida de Ezequias está ligada em fazer o que é bom. Tem muita gente que tem muito em quantidade, mas não faz o que é bom. Então não são prósperos. Então a receita da prosperidade hoje é a receita de agradar a Deus. É trabalhar duro e ser abençoado. Estamos num contexto em que Ezequias está restaurando aquilo que havia sido derrubado. O templo havia sido abandonado, as pessoas haviam abandonado uma vida de oração, uma vida no altar. Então esse é um momento de restauração. Então, quando nós deixamos de lado a vida espiritual, quando cuidamos das coisas deste mundo, todas as coisas à nossa volta, elas começam a cair, a ruir, a degringolar. E nós vamos aí, na força do nosso braço, tentando ganhar, tentando abrir caminho, tentando fazer, mas parece que as coisas só vão piorando. Parece que quanto mais nos esforçamos, quanto mais trabalhamos, quanto mais horas colocamos em esforço, menos sobra, menos conseguimos evoluir com as coisas. Como diz a palavra de Deus nos profetas, se não me engano em Malaquias, fala que parece que é um saco sem fundo. Que você coloca de um lado e o buraco está em outro lado, e quanto mais você coloca,
mas sai do outro lado. Parece que é um trabalho que não vai acabar. Esse é o resultado quando o altar está quebrado, quando a vida espiritual está quebrada. É isso que acontece. Então é necessário uma restauração. E a restauração não é financeira. Estamos aqui falando dessa restauração já faz 5 semanas. A restauração do culto, a restauração da vida com Deus, a restauração familiar, a restauração do comprometimento com Deus. Todas essas coisas precisam ser restauradas na nossa vida, senão as coisas não vão começar a andar. E aqui vemos Ezequias restaurando o culto. Ele restaurou os levitas, aqueles que trabalhavam no culto, e agora eles vai restaurar as contribuições. Toda restauração, ela tem um padrão, e o padrão é a palavra de Deus. Se queremos restaurar a nossa vida, devemos pautar a nossa vida pela palavra de Deus. É assim que se restaura. Então, eu devo ter conhecimento bíblico, eu devo ler a Bíblia, eu devo conhecer a palavra de Deus e alinhar a minha vida para com a palavra de Deus. Não é alinhar a vida daquilo que eu ouço, daquilo que eu assisto no YouTube numa pregação, ou daquilo que vocês estão somente ouvindo de mim aqui numa pregação. Como assim, pastor? O senhor está falando que você não é confiável? Não, eu estou dizendo que façam como os bereanos, ouçam o que eu estou falando, vão na Bíblia de vocês e aprendam, vejam se está lá. E pautem a vida de vocês nessa palavra. Então Ezequias entendeu como rei, se ele queria que o povo dele prosperasse, se ele queria que o povo dele vivesse debaixo da bênção de Deus, ele deveria ensinar o povo a obedecer a palavra de Deus. E isso serve para mim como líder. Se eu quero que vocês sejam prósperos, se eu quero que vocês tenham uma família abençoada, um emprego abençoado, uma vida abençoada, eu preciso ensinar vocês a obedecer a palavra de Deus. Preciso ensinar a palavra de Deus e dizer: obedeçam essa palavra, coloquem ela em prática. Então, vamos hoje aprender na palavra de Deus o que Deus fala sobre contribuição financeira. Contribuição financeira. O parâmetro do Antigo Testamento, principalmente dos primórdios, não era dinheiro, porque eles não tinham moeda. Eles não tinham, como nós temos hoje, o Pix. O dinheiro no Antigo Testamento eram animais, eram cereais, que eles trocavam. Então nós vemos no Antigo Testamento, antes da lei, eram ofertas voluntárias. Antes da lei, tudo que era entregado a Deus era voluntário. Guardaram bem a palavra? Voluntário. O que é voluntário, pastor? Voluntário é você dar o quanto você quer, quando você quer, conforme o seu coração. E antes da lei de Moisés, nós temos ofertas voluntárias e temos dízimos voluntários. Então a oferta voluntária era, por exemplo, a oferta de Caim e Abel. Cada um deles separou uma oferta. Aquele que lidava com rebanhos, que era Abel, separou um cordeiro, o melhor que ele tinha. Caim, que cuidava das plantações, ele levou uma oferta de cereais. Então, foi uma oferta voluntária. E os dízimos também. Jacó, ele falou que daria o dízimo ao Senhor, se Deus o abençoasse. Abraão, quando ele enfrentou uma guerra contra os reis de Sodoma, e ele libertou os escravos, e junto com os escravos estava o sobrinho dele, Ló, tudo aquilo que foi tomado daqueles reis, fala que ele deu o dízimo a Melquisedeque. Mas depois não vemos Abraão dando dízimo mais.
Abraão só é citado na Bíblia dando dízimo uma única vez. Então, antes da lei de Moisés, tanto o dízimo quanto as ofertas, elas eram o quê? Voluntárias. E já é usado a palavra dízimo antes, porque a palavra dízimo ela é 1/10. Dízimo não foi inventado por Deus. Dízimo não foi dado por Deus, no sentido de que era algo que não tinha na terra. Por exemplo, se vocês leem na lei de Moisés, fala que Moisés subiu no Sinai e Deus mostrou para ele lá no Sinai, revelou a ele a tábua da aliança, o templo, todos aqueles materiais que eles trabalharam para colocar no templo, foi revelado para Moisés lá no Monte Sinai. Não havia nada semelhante na terra. O dízimo já tinha na terra. O dízimo ele era uma medida de imposto. As outras nações, não sendo o povo de Israel, também davam o dízimo. Por quê? Por que que as outras nações também davam o dízimo? Porque eles tinham calculadora na época. Então, o que que eles usavam para calcular? Os dedos. Então, o dízimo era a divisão dos 10, era 1/10, era 1 de 10. Então, o dízimo, ele era uma prática usada nos outros povos ao redor também, lá na Mesopotâmia, que era uma medida de imposto, uma medida de contribuição. Então, a mesma medida foi trazida para o povo de Israel. Agora, é necessário que vocês entendam o processo. Então, temos até aqui todas as ofertas sendo voluntárias. Dízimos e ofertas voluntárias. Chegou um período, que é o período da lei, que o dízimo deixou de ser voluntário e passou a ser obrigatório. E por que? É necessário entender por que o dízimo deixou de ser voluntário e passou a ser obrigatório. Porque o povo de Israel agora era uma nação. O povo de Israel agora não eram mais escravos no Egito. O dízimo foi instituído para eles como uma lei quando eles saíram do Egito e iam entrar na terra prometida, sim ou não? Então agora eles não eram mais um escravo, eles não eram mais escravos no Egito, agora eles teriam uma terra que era só deles e eles seriam uma nação. Sendo uma nação, toda nação tem o quê? Tem leis, não tem leis? Toda nação tem líderes. Toda nação existe uma forma de legislar. Então, toda nação precisa ter impostos. Uma nação não tem como funcionar, não tem como ser regida se não houver imposto. Então, o que é o imposto? É uma contribuição sistemática, ou seja, não é mais voluntário, ela é sistemática e ela tem uma definição, a definição é ser aplicada naquela nação. Então, Deus estipulou os dízimos como o imposto dessa nação que se chamaria Israel. Então, Deus, ele era o juiz, ele era o rei, o Deus daquela nação. E ele que deu as leis, ele falou assim: vocês vão cuidar dos líderes de vocês e dos pobres de vocês com os dízimos. Todo mundo aqui paga imposto, não paga? Então vamos levantar a mão todo mundo. Quem aqui paga imposto? Agora eu vou trazer uma aplicação para vocês. Não politizem nada, não é uma fala política. É uma fala para vocês entenderem que nós pagamos impostos. Então, todas aquelas aplicações sociais com os impostos saem do nosso bolso. Sim ou não?
Então, seja uma mãe solteira, todas as bolsas que os governos, seja federal, seja estadual, oferecem, saem do nosso bolso, sim ou não? Então, vocês entendem que é importante pagar o imposto para que o imposto ajude os necessitados? Sim ou não? E no Antigo Testamento Deus via igual. Então o dízimo, parte dos dízimos era direcionado a cuidar dos necessitados. Parte dos dízimos eram direcionados a cuidar dos levitas e dos sacerdotes. Quem eram os levitas e os sacerdotes no Antigo Testamento? A gente vai falar assim, Abraão, Isaac, nos nossos dias, sabe como nós chamaríamos os levitas e sacerdotes? Tarcísio, Lula, Bolsonaro. Os sacerdotes e levitas do Antigo Testamento são os políticos dos nossos dias, que nós pagamos o salário com os nossos impostos. Porque Deus escolheu os levitas e sacerdotes para serem os líderes de Israel lá no Antigo Testamento. Vocês estão começando a entender agora? No Antigo Testamento tinha Brasília, irmãos, igual tem hoje. Vocês sabiam disso? No Antigo Testamento tinha Câmara de Vereadores, igual temos hoje. Como assim, pastor? Aonde era a Brasília do Antigo Testamento? Brasília do Antigo Testamento era Jerusalém, aonde estava o templo. Era lá que ficava o sumo sacerdote. Era lá que ficava os levitas da família de Arão. Era lá em Jerusalém. Era lá no templo. E os levitas, eles faziam turnos para saírem das suas cidades por família, por clã, e ir até Jerusalém e prestar serviço no templo. E cada cidade tinha os seus levitas, que ministravam a lei naquela cidade. Então tinham os seus vereadores. Até aqui vocês estão entendendo? Então, o Antigo Testamento nos ensina que é uma nação, é uma forma de organização social. E ao mesmo tempo é religioso, é espiritual. Quando Jesus voltar, vai ser assim de novo. Jesus será o rei que irá reinar no seu trono, e o seu povo diz que vai reinar por toda a terra. Novamente, aqueles que são povo de Deus é que irão representá-lo e irão reinar. Mas o Antigo Testamento, ele é uma imagem do completo, ele é uma imagem daquilo que Deus vai fazer. Então, quanto que era o dízimo que eles davam no Antigo Testamento? O obrigatório, quantos por cento? 10%, não é? Agora vamos ver quantos dízimos eram dados. Vamos abrir em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 14. Amém? Deuteronômio 14, versículo 22. Diz assim: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor,
o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata, e levem prata ao local que o Senhor seu Deus tiver escolhido. Com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus, e nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Aqui por enquanto, qual que era a frequência? Todo ano, não é? Todo ano. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Versículo 22. Então, 1 era todo ano, e 2 era de tudo que a terra produzir. Então, não é só trazendo para os nossos dias, é de tudo que Deus nos der, é de tudo que Deus nos der. Não é só de algumas coisas, então era de tudo e era todo ano. Só que aí ele fala o seguinte: você vai comer esse dízimo. Vai comer o dízimo. Ou seja, quem dizimava, comia do próprio dízimo. Ele fala então, agora, se Deus te abençoar, significa o quê? Se os 10% daquele ano for muita coisa, por quê? Porque eles tinham que levar o dízimo para Brasília. Vocês entenderam aí no texto? Ele fala o seguinte: levar para comer no local que Deus escolheu para ser o templo. Então eles tinham que levar o dízimo para lá e comer lá. Agora me veio à memória, mas vocês vão lembrar a história de Eucana e Ana. Diz que todos os anos ele subia ao templo com a família. E lá ele oferecia uma porção para toda a sua família, mas dava uma porção dupla para Ana, porque ele a amava. Era a porção do dízimo de Eucana, que ele levava ao templo para comer com a família. Então, eu falei assim, agora, se você tem muito, e não der para levar, for muito longe para você levar, venda, troque por prata, e leve em dinheiro, leve em prata. Chegando lá onde for o templo, você compra o que você quiser. Compra boi, compra cordeiro. Né? Chegar lá e fazer a compra do açougue para comer com a família. Só que ele está dizendo, compre aquilo que vocês vão comer na presença do Senhor. Vocês vão comer no templo. Vocês vão comer e se alegrar. E ele está dizendo, façam isso todos os anos. E aí ele diz o seguinte, e não esqueça dos levitas. Então o que eles tinham que fazer? Era todo ano. Iam, comiam com a família, e também o que sobrava, eles também davam para os levitas, nas próprias cidades. Os vereadores. Até aqui vocês estão entendendo? Então esse dízimo, ele era obrigatório e era anual. Continuamos agora, versículo 28. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, e os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Opa, tem mais um dízimo aqui. Então tinha um dízimo que era anual. Aí quando chegava o 3º ano,
Eles tinham que fazer a viagem daquele anual e tinham que tirar mais 10%, que era para os levitas que ficavam na cidade. E eles levavam para um local, um depósito nessa cidade. E esse dízimo alimentaria os levitas dessa cidade e também as viúvas, os órfãos e os estrangeiros daquela cidade. Até aqui vocês estão entendendo? Então, ano 1, 10%, ano 2, 10%, ano 3, 20%. Então temos 10, 20, 40% em 3 anos. É isso mesmo? Se a gente divide 40% por 3, quanto dá? 13. 13%. Então o dízimo na lei já não é 10% mais, não é? É 13%. Se for seguir a lei, é 13%. Se for ver todo ano. Ou, se formos seguir, então um mês a gente dá 10, outro mês a gente dá 10, aí no terceiro mês a gente dá 20. Então vamos lá. Sabemos então que o dízimo não era 10% na lei e no dízimo obrigatório. O voluntário eles deram 10%, mas foi voluntário. Agora, isso quando o dízimo ele era um imposto. Pastor, e no Novo Testamento? O dízimo é um imposto? O dízimo é voluntário? O dízimo é obrigatório? Como fica a palavra de Deus no Novo Testamento? A primeira coisa que eu ensinei para vocês até aqui, e agora vamos entrar no Antigo Testamento, é que a forma que é padronizada no Antigo Testamento não está sendo replicada no Novo, hoje, nos nossos dias. Não dá para seguir à risca como era no Antigo Testamento e como é hoje. Essa que é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Então, quem fala, não, o dízimo é voluntário. Aí a gente vai ver no Novo Testamento se é voluntário ou não. Não, o dízimo é só 10%. A gente vai ver agora no Novo Testamento. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, a Bíblia, ela não nos dá uma regra restrita, é assim que você tem que fazer. Ela dá princípios. Ela dá princípios. E esses princípios vai pautar a nossa vida. E cada um deve agir para esse princípio. Então, vamos agora para o Novo Testamento. Primeira coisa, o Novo Testamento já começa em Mateus. Os discípulos, os fariseus, eles dizimavam. E Jesus fala, olha, vocês dão o dízimo da lã e do cominho. Não deixem continuem fazendo essas coisas, mas não deixem de fazer aquelas. Esse é um texto muito usado para dizer, olha, está vendo? Então, tem que dizimar no Novo Testamento. Porque o Jesus falou para os fariseus dizimarem. Jesus também falou para os fariseus obedecerem à lei, que por ela seriam salvos. Os fariseus guardavam o sábado. Será que nós temos que guardar o sábado também? Não. Então, qual é o parâmetro bíblico do Novo Testamento? Primeiro, vamos para capítulo 16 de 1 Coríntios. Capítulo 16 de 1 Coríntios. Eu falei errado? Não tem? Eu não cheguei lá ainda. Tem sim. 16:1. 1 Coríntios 16:1. Eu vou dar o contexto bíblico para vocês. Estamos nas cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo que muita coisa ele
doutrinou a igreja e colocou normas para a igreja seguir. A carta de 1 Coríntios é uma carta que a igreja faz várias perguntas. E quanto à comida sacrificada aos ídolos, quanto ao casamento com um não crente, e Paulo vai respondendo as perguntas e dando as normativas para a igreja. Então, as cartas no Novo Testamento são cartas que dão as normativas para a igreja. E é interessante vocês pensarem que não temos na época de Jesus e nem em Atos dos Apóstolos normativas quanto à contribuição. Nós sabemos que a igreja primitiva contribuía financeiramente, sim ou não? Tanto que teve um casal chamado Ananias e Safira que morreu, porque eles mentiram para o Espírito Santo quando eles foram levar uma contribuição, que era da venda de um terreno deles. Só que lá em Atos não nos dá detalhes de como os apóstolos recolhiam as ofertas, de como eles recolhiam as contribuições. Nos diz lá que as pessoas levavam dos seus bens, até vendiam as suas posses para levar aos apóstolos. E fala também que os apóstolos recebiam as necessidades e compartilhavam com a igreja, com os necessitados. Vocês lembram lá da passagem de Atos 6? Tudo isso que eu estou falando está em Atos 5 e 6. Atos 6 fala que as viúvas dos judeus helenistas estavam ficando sem a cesta delas, sem as necessidades delas. Então viu-se a necessidade de separar os diáconos para levar essas contribuições. Ou seja, Atos está nos dizendo que a igreja frequentemente levava contribuições para os apóstolos repartir para com as necessidades do povo. Só que não nos fala com que frequência e não nos fala quanto eles levavam. Quando fala em quantidade, fala, olha, eles vendiam até os próprios bens. Então, se for seguir lá como está estritamente, então todos nós temos que vender a nossa casa e os nossos terrenos e trazer para compartilhar? Não é isso que a palavra está ensinando. Então lá não tem quanto eles traziam e com que frequência. Então, quando vai detalhar sobre a contribuição financeira, que forma fazer, como fazer, é quando o apóstolo Paulo vai levantar uma coleta nas igrejas, ou seja, ele tinha plantado várias igrejas em Corinto, na Galácia, na Macedônia, e ele fala assim, a igreja lá da Judéia, os irmãos lá de Jerusalém, eles estão passando necessidade, porque o imperador está baixando impostos pesados, a igreja está sofrendo. Então, vamos levantar uma oferta entre as outras igrejas, para levar uma oferta para esses irmãos lá em Jerusalém. E aí então Paulo dá normativas para as igrejas, de que forma que eles vão levantar essa coleta. E essas normativas de Paulo são as mais detalhadas que nós temos no Novo Testamento. Então eu vou trazer para vocês um pouco disso aqui, hoje. Não vou entrar em 2 Coríntios 8 e 9, mas se vocês quiserem ler mais em casa, vocês podem ler 2 Coríntios 8 e 9. Mas aqui no capítulo 16 de 1 Coríntios, Paulo fala, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. Primeiro, olha só, o apóstolo deu uma ordem. Como é? No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Então, qual era o dia da semana? Primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana era o domingo. Então, eles tinham que separar uma quantia no domingo. Domingo era o dia do Senhor. Então, por que Paulo queria que eles separassem no dia do Senhor? Porque era o dia em que eles se encontrariam em comunidade. Ou seja, isso aqui não é literal também para os nossos dias. Então eu só posso ofertar no domingo. Se eu quiser fazer um pix para a igreja de semana, não pode. Não é isso. Eles não tinham conta bancária. Então era o dia que eles se viam. Era o dia que eles se reuniam lá. Era o dia que os líderes passariam para coletar aquelas ofertas.
Então, Paulo está dizendo por isso, nesse primeiro dia da semana. Só que ele está dizendo o seguinte: separe a oferta. O que ele está dizendo? Que a oferta, ela não é na hora aqui que a gente vem, quanto que eu vou dar? Acho que eu vou dar tanto. A oferta ao Senhor, o valor, ele deve ser organizado, bem administrado. E é em casa, antes da gente chegar no culto, que a gente já tem o valor que a gente vai trazer aqui. Não é porque assim a gente vai dar mais, assim a gente vai dar menos. Não, é porque assim a gente tem um controle de quanto a gente está dando. A pior coisa não é você chegar no mercado e ir gastando lá? Qual é a diferença de você chegar no mercado com fome e ir gastando, e você fazer uma lista, sabendo em média os valores das coisas que você vai gastar para chegar no mercado? Nunca vão fazer compras no mercado com fome. Pode ter certeza que você vai gastar mais. Então a ideia aqui não é dizer, separe porque para você dar mais. Ele está dizendo, separe para que você seja organizado. Você chega no culto emocionado, as crianças da África, pastor, eu vou dar, você vai e passa um cartão, um valor que você não pode. Você deu por emoção. Então você sabe que vai ter culto missionário, sabe que vão falar das crianças da África, e em casa já faz um levantamento, até quanto que eu posso dar de oferta? Quanto que eu vou dar de oferta? Você já chega com o valor. É isso que o apóstolo Paulo aqui está instruindo, administração, organização com a oferta. Aí ele fala o seguinte: cada um de vocês separe uma quantia e olha só, de acordo com a sua renda. Olha que interessante. Eu não sei a renda do meu irmão, e o meu irmão não sabe a minha. Correto? Agora, Deus sabe a minha renda e Deus sabe a renda do meu irmão, correto? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: rendas iguais deveriam ter ofertas iguais. Então, um irmão que tem uma renda maior deveria dar uma oferta maior que um irmão que tem uma renda menor. Porque ele está dizendo aqui que a contribuição, ela é proporcional. Não é fixa. Então, Deus sabe da renda de cada um. Então, quando damos a nossa oferta, Deus tem a régua de medir na igreja. Ele sabe quando um está dando de acordo com a renda e o outro não está dando. Lá em Coríntios, Paulo vai falar que a oferta deve ser generosa. Então, ela deve ser organizada, deve ser entre o povo de Deus e deve ser como proporcional. Generosa, mas proporcional à renda. A ideia aqui, proporcional, Paulo está dizendo, não dê mais do que você pode. Não dê por emoção. Não chore, abra o bolso e dê. Não, dê proporcional à sua renda, de acordo com aquele valor que você programou antes de chegar. Eu sempre falo aqui que essa oferta, tem duas formas da gente ver se a nossa oferta ela é generosa ou não. Então imagine que todos vocês têm uma carteira com notas de 50, de 100, de 2, com muitas notas, todos vocês. Aí o pastor vem e fala assim, irmãos, vamos ofertar agora, deem uma oferta generosa. Aí você olha e abre a sua carteira lá, vê a nota de 2, de 50, de 100... Aí você dá um valor. Agora pense o seguinte, agora o pastor fala assim, não irmãos, vamos ofertar agora, mas faça o seguinte, põe a mão na frente e pegue a carteira do seu irmão. Aí troquem a carteira. Então, agora você vai pegar uma oferta do bolso dele. Pegue uma oferta generosa. A nota tinha que ser a mesma. Sim ou não? Essa é a generosidade.
A outra forma de medir a generosidade que eu sempre falo aqui, chega o patrão e fala, eu vou te dar um aumento de salário, e esse aumento vai ser generoso. Quantos por cento você está esperando de aumento no final do mês? Quando ele fala generoso. Aí Deus vem e fala para você, olha, agora eu quero uma oferta generosa. Quantos por cento do seu salário você vai dar de generosidade? É assim que nós medimos generosidade. É assim que medimos. Irmãos, Deus vê o coração, não vê? Então eu seria um tolo, um cego de um pastor se eu não ensinasse a vocês a olhar para o coração de vocês quando vocês vão contribuir. Porque é lá que Deus vai julgar vocês. Eu estaria omitindo a verdade de vocês. Se vamos fazer conforme a palavra, então vamos aprender a sondar a nós mesmos. Mas olha que interessante, não fala se é 10%, não fala se é 50%, não fala se é 20%, mas fala que é generoso, e fala que é proporcional. Então vamos lá, pastor, e em relação ao dízimo então, a gente tem que dizimar agora no Novo Testamento? O que a palavra nos ensina? Primeiro, grande maioria, mais de 90% da igreja brasileira aprendeu assim, é tradição nossa, a dizimar os 10%. Mas é a forma que a gente aprendeu. A gente viu hoje que não tem base lá no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento para dar os 10% como a gente dá hoje. Porque se é voluntário antes da lei, é uma vez só. Se é como é a lei, a gente já viu que não é só 10%, é no mínimo 13%, mas tem mais coisa. Mas a forma que nós aprendemos, e eu me coloco também, foi dar os 10%. Primeira coisa, então está errado quem dá os 10%? Não está errado. Primeira coisa, Paulo falou aqui que é proporcional, não é? O dízimo não é proporcional? 10%. Então não está errado quem dá o dízimo, está dando proporcional. E outra coisa, é sistemático. Paulo está dando aqui, olha, toda reunião, no dia do Senhor. Então ele é sistemático, não é uma única vez. Então nós devemos contribuir, não é voluntário sim, que é do nosso coração, mas ele é sistemático e é proporcional. Agora, o valor, quantos por cento é você e o seu coração que vai definir generosidade. Pastor, você faz como? Irmãos, eu aprendi e assim eu dou o dízimo. Eu dou dízimo e eu dou mais ofertas também. Então não está errado quem dá o dízimo. Faz proporcional. Então esse é o padrão bíblico. Agora, pastor, por que nós ofertamos no Novo Testamento? A gente não tem mais os vereadores, não temos mais os Bolsonaro, não é mais um imposto. Esse é o motivo. Esse é o motivo de não ser um valor fixo. É um valor que é uma contribuição e ela não é um imposto. Ou seja, não é obrigatório, não está amaldiçoado quem não dá um mês. Agora, vamos lá. Por que, aonde que o Novo Testamento é usado as contribuições? Na ajuda dos necessitados e na manutenção do culto, na manutenção do reino de Deus. Abram a Bíblia de vocês em 1 Timóteo capítulo 5. Acharam? Versículo 17.
diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Os presbíteros aqui são pastores, tá, irmãos? Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Olha só, primeiro ele diz aqui, os presbíteros, então não é um só, os. Então todos os pastores da igreja, eles merecem dupla honra. Aí ele fala agora, entre os pastores, os presbíteros, tem um que ele faz o quê? O trabalho dele é a pregação e o ensino. Então, todos merecem dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho dele é a pregação e o ensino. Ele fala assim, mas pastor, o que é dupla honra? É aquele bolo que eu tenho que fazer para o pastor? É dizer o quão ele é valoroso? É honrá-lo em palavras? Tudo isso, mas olha o que ele fala, dupla honra é, versículo 18. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, a dupla honra é a contribuição financeira, é o salário dos pastores. Então, ele está dizendo que eles merecem dupla honra, então cuidem deles. O apóstolo Paulo, ele recebia a oferta das igrejas. Se vocês lerem 1 Filipenses capítulo de número 4, ele vai falar das contribuições que a igreja de Filipos deu a eles. Aos Gálatas, Paulo vai falar, olha, aqueles que semeiam, palavras, semeiam coisas espirituais na vida de vocês, devolvam com coisas materiais. Então, a fidelidade da igreja para com a contribuição, suas ofertas, os seus dízimos, de forma generosa, proporcional e fiel, sem faltar, ela vai vir para o templo, vai vir para o reino e será administrada para aqueles que servem, para aqueles que trabalham. E também para os necessitados da igreja. Com cesta básica, com tantas outras coisas. Mas então, deve-se trazer. Então, trouxe para vocês aqui a base bíblica da contribuição. Vocês aprenderam? Abri um pouco o entendimento de vocês do que a Bíblia fala? Foi a introdução da pregação, irmãos. Mas eu não vou demorar agora. Então, agora que vocês entendem o contexto bíblico, eu vou correr com vocês o que estava acontecendo lá em 2 Crônicas 31. O que aconteceu? No final do capítulo 30, no começo do capítulo 31, Ezequias celebrou a Páscoa, que fazia muitos anos que o povo não celebrava e estava abandonada. Então ele celebrou a Páscoa, o povo veio, foi uma festa, foi um culto maravilhoso. Só que Ezequias via que era necessário manter os levitas, manter os vereadores e presidentes lá em Brasília, tempo integral, para cuidar das coisas necessárias do templo. Então, o que os sacerdotes e levitas faziam? Eles queimavam os holocaustos, faziam os sacrifícios, cuidavam do templo, cantavam, ministravam. Todos os serviços que eram ordenados na lei eram necessários serem feitos diariamente. Deus disse para os sacerdotes, olha, o fogo jamais deve apagar no altar. Então, todas as manhãs e todas as tardes, eles iam até o templo e cuidavam das coisas do templo. Então, Ezequias fala assim, é necessário organizar os turnos, organizar os grupos dos sacerdotes, para que eles sirvam tempo integral no templo. Então ele chega e ele olha que os sacerdotes e os levitas estavam passando necessidade, porque o povo havia deixado de trazer os dízimos. Lembra aquele dízimo que eles tinham que trazer todo ano e comer lá no templo? E deixar lá uma parte? Então, eles haviam negligenciado, não estavam trazendo. Então, Ezequias ordena a eles, voltem a trazer o dízimo conforme foi ordenado para alimentar os sacerdotes. E aí, olha só, versículo de número 4 aí do capítulo 31.
ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Quando a igreja, quando o povo de Deus traz aquilo que Deus pede e proporciona, os levitas podem se dedicar à lei do Senhor. Hoje, nós somos uma igreja ainda pequena, e dentre nós há alguns que não são totalmente fiéis. Eu trabalho secularmente, então eu não me dedico 100% à lei do Senhor. Eu não me dedico 100% às visitas pastorais, ao ensinamento e cuidado pastoral de vocês. Pode ser porque a nossa congregação é pequena? Pode ser. Mas eu não sei quanto Deus daria de contribuição para essa igreja se todos vocês fossem fiéis em tudo. Só Deus sabe. Mas aqui está dizendo, que quando o povo dedicou-se, os sacerdotes dedicaram-se inteiramente. Versículo de número 5. Eles trouxeram todos os dízimos de tudo, e olha o final, trouxeram o dízimo de tudo, que era uma grande quantidade. Foi um valor que Ezequias ficou abismado. Fala que formou pilhas em frente ao templo, porque o povo começou a trazer e trouxeram por 3 meses. 3 meses trazendo. E fala que quando ele viu tudo que trouxeram, falou assim, olha, façam depósitos lá no templo, lá atrás, e levem tudo para lá. Eles levaram, e aí então começou a ser dividido entre os levitas e entre os sacerdotes aquele valor. E aí Ezequias vai até os levitas e fala, e aí, como é que está? Vocês estão precisando de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? E os sacerdotes falam, olha, está sobrando, tudo que veio tem muito, fomos muito abençoados. Só que o povo trouxe tudo aquilo, porque tudo aquilo era só 10%. Pastor, como assim? Eu não entendi. 10% do povo deu para os levitas e sobrou. Então, imagine só o que foi os outros 90% para o povo. Deus os abençoou muito. Então, se está sobrando no templo do Senhor, vai também estar sobrando na casa de vocês. Esse é o padrão bíblico. Assim, pastor, isso aí é fé mesmo, nunca soube o que é sobrar na minha casa. Nunca virou o mês e ficou alguma coisa do mês passado para o outro mês. Mas é isso que a fidelidade ao Senhor vai trazer. Duas coisas se não sobra na sua casa. Primeiro, você não é fiel, o que fala aqui, com certas coisas espirituais primeiro. A segunda coisa, às vezes a gente pode ser fiel em tudo, mas se a gente gasta mais do que Deus deu, não vai sobrar. Pode ser o rei que for. Não é só fidelidade, é contentamento com o padrão que Deus nos deu e ter paciência em esperar em Deus e aumentar o padrão de vida. Então não adianta só fidelidade, contentamento também vale. Então eles trouxeram tudo, foram abençoados, todos os levitas começaram a trabalhar e o templo começou a funcionar a todo vapor e não faltou para ninguém. Por último, aí eu termino com o texto que eu li para vocês, lá no versículo 21. Em tudo, versículo 20 primeiro, foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo. Irmãos, quantas vezes eu deixei de pagar conta e boleto para fazer o que é certo?
Pastor, você ficou devendo? Não, irmãos, no outro mês eu fui e paguei, conversei, resolvi. Não tenho meu nome no SPC, não tenho meu nome no Serasa. Até é uma das obrigações do pastor para ser consagrado no Brasil para Cristo. Viram toda a questão da justiça, do antecedentes criminais, SPC, Serasa, e o último crivo de todos ainda, falaram com a minha esposa. E ela falou, tudo vai bem. Mas a gente precisa fazer o que é certo. Não é o que a gente teme, não é o que a gente quer, não é o que a gente pensa. É o que é certo. Você tem uma decisão a tomar. O que eu faço com esse valor? Tem isso, tem isso, tem isso. Pense, o que é certo a se fazer? Qual é o certo? Faça sempre o certo. Pastor, mas se eu fizer o que a minha consciência está falando que é o certo, eu vou arrumar um problema. Eu vou ter uma dificuldade. Faça o certo, entregue na mão do Senhor. Faça o certo. E olha só, porque o certo é bom. Ele fez o que era bom e o que era certo. Às vezes a gente faz o que é bom, mas não é certo. Nossa, é tão bom comprar aquele tênis, tão bom comprar aquele vestido, mas não é o certo para aquele mês, irmão. Tão bom fazer aquela viagem, mas negligencia a oferta, negligencia a proporção. Para fazer a viagem, a gente diminui, um mês dá 2%, outro mês vai mexendo na porcentagem para fazer o que é bom. Não pode. Tem que fazer sim o que é bom, mas também fazer o que é certo. Depois, o que ele fez? Ele fez o que era bom e certo, em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Tudo. Tudo. Às vezes a gente dá de parte só. Não, pastor, eu só dou do vale. Porque o salário já não sobra mais. É de tudo. Agora, se no vale você já contou o salário, pastor, mas você está falando quanto eu tenho que dar. Não, irmão, é você e seu coração. É você que vai definir a sua porcentagem, a sua generosidade. Mas seja fiel em tudo, porque Ezequias foi fiel em tudo. Continua. Diante do Senhor, o seu Deus. Olha só, fazer o que é certo e bom e ser fiel em tudo é diante do Senhor. Não é diante do pastor. Não é diante da igreja, não é diante do irmão, não é diante da esposa. É o que eu falei para vocês, Deus sabe a nossa renda. Não é o pastor. Ele fez tudo o que era certo diante do Senhor. Versículo 21. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus, e trabalhou de todo o coração. É buscar, ele está dizendo que ele trabalhou de todo o coração para as coisas de Deus, e para o templo de Deus. A preocupação dele era o cuidado com a casa de Deus. E diz que ele trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Por isso ele prosperou. Esse é o meu desejo para a vida de vocês. Uma prosperidade sem tamanho. Uma prosperidade miraculosa. Portas se abram na vida de vocês de emprego. Portas de aumento salarial. Portas para que vocês recebam novos cargos, novas responsabilidades com salários maiores. Portas que às vezes estão fechadas, aí juízes precisam assinar um papel para vocês receberem uma bolada. Que o Senhor vá adiante na justiça.
Você precisa às vezes vender um ativo teu, um carro, um terreno, uma casa, ou alguma coisa que você colocou lá na OLX e está parado e não vende, mas que o Senhor prospere. E você venda. Mas que toda essa prosperidade venha de um coração fiel, que não abre mão do que é certo. Não abre mão do que é certo. Convido vocês a sair daqui hoje, em oração, colocar diante do Senhor uma porcentagem, um valor, e ser fiel continuamente naquilo que vocês colocarem. Se organizarem antes de sair de casa e serem fiel em tudo, em tudo. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, que a Tua palavra, Senhor, multiplique, Senhor, o coração do Teu povo, domine a alma e o espírito deles. Abra portas, Deus, mostra para eles o quão grande o Senhor é, assim como o Senhor disse em Malaquias 3, para trazer todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor e colocar o Senhor à prova, que o Senhor abriria portas e janelas celestiais, que esse povo possa provar e ver que o Senhor é fiel. Se eles forem fiéis, se eles abrirem mão, se eles fizerem o que é certo, o Senhor irá abrir portas e prosperá-los grandemente, para que a tua casa, para que este templo esteja abarrotado, cheio, sobrando, para que nós venhamos, Senhor, provar de como o Senhor é bom, em todas as áreas da nossa vida. Restaura as contribuições do teu povo, restaura o bolso do teu povo, o coração do teu povo, a vida financeira do teu povo. Não importa o quão enrolados eles estejam, quão endividados eles estejam, que eles tomem, Senhor, uma posição, que eles tomem, Senhor, uma decisão a partir de hoje, a se posicionar naquilo que é certo, e mês após mês eles trabalhem de todo o coração, e eles verão a prosperidade, em nome de Jesus. Amém.